Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. E o Reino Unido e os Estados Unidos podem seguir a decisão da União Europeia e também criar barreiras de entrada para importação de produtos do agro associados ao desmatamento. A jornalista Kellen Severo traz mais informações sobre o assunto. Você disse que, além da União Europeia, já há questões nesta direção ligada a barreiras, ligadas a desmatamento para a entrada de alimentos no Reino Unido e Estados Unidos. Eu gostaria de aprofundar a discussão nesses dois casos agora. Porque a gente tem mais outros dois mercados que também estão discutindo uma legislação semelhante, que é o Reino Unido e os Estados Unidos. O Reino Unido abriu consulta pública. Eu acho que foi esse ano, se eu não me engano, foi no começo do ano ou no final do passado, também sobre este tema, mas deixando claro que eles farão uma diferenciação entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. Tá? Os Estados Unidos abriram este ano, fechou agora a consulta pública dia 2 de dezembro, agora. Mas eles não têm texto preliminar, eles simplesmente abriram uma consulta pública para o mundo inteiro, falando que os Estados Unidos têm a pretensão de ter uma legislação da mesma natureza, com o mesmo argumento, que é evitar o que eles chamam de importação de carbono, né? Que é assim, eles têm uma meta climática, esses países têm metas climáticas, então eles falam que para cumprir essa meta climática deles, eles precisam cuidar não só da sua produção, mas de tudo que entra no seu país. Primeiro eu vou falar do Reino Unido. O Reino Unido tem uma discussão mais adiantada, mas não há texto. Então, como não há o texto, o que eles consultaram? Eles consultaram perguntas para saber se aberto para a sociedade como um todo. Então, quando você vai responder a consulta pública, você pode responder como sociedade civil, como consumidor, como empresa, como organização representante. Eles queriam saber perguntas do tipo, você acha que... uma das perguntas era essa, com relação ao desmatamento legal e ilegal, ou você acha quais os produtos que deveriam ser incluídos, e ainda não há um texto, então não é possível dizer, mas essa questão do desmatamento legal e ilegal, isso a gente sabe, porque eles já falaram para nós aqui, inclusive em reunião até aqui com a encarregada de negócios, ela falou e assim que o Reino Unido entende essa diferenciação. Então a gente não tem texto no Reino Unido, mas a gente sabe que vai ter essa diferenciação. Quais vão ser os requisitos? Se vai ser geolocalização precisa? Se vai ser cumprimentos de outras legislações? A gente só precisa do texto para saber. Os Estados Unidos não tem nada. Os Estados Unidos abriu consulta pública agora. E não deu, assim, que a gente conversando até com o pessoal que está nos Estados Unidos, que acompanha, até a nossa embaixada lá nos Estados Unidos, é que realmente eles estão querendo coletar o maior número de informações para levar uma proposta preliminar. Mas nesse momento não tem nenhuma definição, tá? Então, pelo timing, a expectativa é que a do Reino Unido saia antes da dos Estados Unidos, porque a do Reino Unido já foi feita com bastante tempo antes, tá? Como esta medida aprovada lá na União Europeia, um acordo provisório, impacta o produtor de alimentos no Brasil? Kelly, a extensão desse impacto ainda não está clara. A gente consegue prever um impacto direto no Brasil, ou seja, das exportações que a gente faz para a União Europeia desses produtos que você mesmo listou, mas como o texto final não saiu ainda, eles não deixam claro qual é a extensão da cadeia que eles vão pegar. Eles dão alguns exemplos. Então, como o cacau é um dos produtos listados, eles falam assim, inclusive os produtos derivados e os produtos que foram alimentados, tem uma frase no press release que saiu do parlamento, dizendo que eles também vão incluir os produtos derivados e que foram alimentados com esses que você listou. Então, como a gente não tem ainda a dimensão do que seria essa cadeia, então eles citam chocolate e citam móveis também, porque madeira é um dos produtos listados, então eles citam isso. Mas essa questão ainda não está muito clara, porque o texto ainda não saiu. Então, para avaliar o exato impacto disso, a gente precisa ter esse texto formal. Agora, do ponto de vista já desses produtos diretamente, tem uma preocupação muito grande. Preocupação em termos de volume e de representatividade, eu colocaria 2 produtos principais, que é o café
e a soja. O café pela representatividade. Esse ano, tudo que a gente exportou até novembro de café quando a gente fala do complexo café, né? Como eles não deixaram claro o que seria esse café, então olhando os dados até novembro, 49% do que a gente exportou de café para o mundo foi para a União Europeia. Esse valor foi de cerca de 3,7 bilhões até novembro. Se a gente olhar a soja, por exemplo, apesar da representatividade da soja ser menor, ser 14,24, o valor do que a gente exportou foi de 8 bilhões para a União Europeia. Então, nós aqui na CNA nós tiramos a lista assim que saiu o acordo, né? Porque como você falou, um acordo. Essa legislação já estava em discussão há muito tempo. Ela faz parte de uma estratégia maior da União Europeia, que chama Green Deal, né, que é o Pacto Verde. Então, dentro do Pacto Verde tem várias vertentes. Essa legislação ela está embaixo de uma outra estratégia que chama Farm to Fork, que é ligada à questão da agricultura. E aí, no ano retrasado, inclusive, eles começaram a falar sobre isso, teve a consulta pública, então já é um processo que vem de um tempo e agora se chegou ao acordo, né, do trílogo que a gente chama, que é a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. Então, isso que aconteceu agora foi só a finalização do acordo, porque cada um tinha uma proposta específica. Por exemplo, agora no final foram incluídos alguns produtos que não estavam em discussão antes. Então, isso que a gente está vendo agora acontecer dia 6, que aconteceu, foi divulgado dia 6, foi esse acordo do trílogo, mas o texto final a gente ainda não tem.